Vamos lá. Terceira, estruturação do SUS com a fiscalização da existência do serviço e sua qualidade. Então, esse ponto é um ponto que chama a nossa atenção no momento em que, como que está estruturado o SUS, ele está atendendo a demanda da população, isso é um ato que o Ministério Público faz de direito, em defesa do direito à saúde, e se o serviço está com qualidade. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse caso. Repare que interessante, quando esse caso aqui, eu tenho, aqui sim, para quem me perguntou antes, aqui tem uma série de situações interessantes. Nós temos, nesse caso aqui, esses autores desse artigo que vocês podem acessar lá. Tem dentista, tem fono e tem médico, tá? Então, eu, a Mara, dentista, a Leila é médica, a Cláudia, a Márcia e a Cristiane são fonoaudiólogos. Então, repare, então nós temos uma pessoa, uma criança aqui no estado, né? Nós já estamos falando lá de 2012, em que ela tem uma fissura lábio-palatina. E o que ela fazia, pessoal, nesse caso? Ela tinha sido tratada num dos grandes centros de referências que nós temos no Brasil, que é o Centrinho, né, lá de Bauru, da cidade de Bauru. Então, Centro de Tratamento de Fissurados, uma referência praticamente mundial que a gente tem de tratamento de fissurados, né? Então, a criança cresceu indo para Bauru. A criança cresceu fazendo as primeiras cirurgias lá, tendo acompanhamento lá. O que aconteceu? Então, a criança, ela ia desde pequena para Bauru ser tratada, e a partir de um determinado momento, ela começou a crescer, e cada vez que ela tinha que ir, esse município onde ela vivia, tinha que comprar sempre passagem de ida e volta para ela e para a acompanhante, tinha que financiar, para vocês terem uma ideia, estadia na cidade de Bauru, tinha que fazer todo o investimento de acompanhamento de medicação enquanto ela precisasse, né? Então, vocês imaginem o custo que isso gera. Isso é uma pessoa do município tendo que fazer esse tipo de viagem, né? E para quem já foi para o interior de São Paulo é bem complicado, né? Porque o voo para Bauru, ele tem que sair de São Paulo, não tem voo direto, na maioria dos locais não existe, né? Então, Bauru sai de São Paulo e vai para São Paulo. Normalmente não tem com outras escalas, é mais difícil. Isso que não tinha nem aeroporto antigamente, então tinha que ir de São Paulo mesmo, umas 4 horas de viagem, aí vai para Ribeirão, né? Ribeirão tinha aeroporto, depois pegava um carro até Bauru. Então, tem uma logística ruim, tá? Bom, a partir disso, por que eu estou contando esse caso? Porque num determinado momento, o pessoal da Secretaria de Saúde abriu nesse mesmo local, perto, né, não exatamente nessa cidade, que era uma cidade mais do interior, mas próximo a essa cidade onde morava a criança, um centro de referência em fissurados lábio-palatais. E nesse caso, o centro de referência com os profissionais formados pela equipe lá de Bauru. Então, os profissionais foram capacitados lá pela mesma equipe lá de Bauru. O que aconteceu? A promotora nos ligou e pediu que a gente fizesse uma investigação para ver se teria alguma perda para a criança, preocupada com o bem-estar da criança, se só mudar ela de Bauru para a cidade do Rio Grande do Sul, referência em fissurados, teria algum tipo de prejuízo para a criança, né? Então, nós fizemos uma investigação bem interessante, onde a gente teve que ver a documentação do hospital que virou referência, para ver os procedimentos que eles estavam oferecendo, para ver o que tinha sido feito na criança, se haveria essa possibilidade ou não, né? E aí chama atenção, né? A gente trabalha com pessoas, então a mãe e a criança não queriam deixar de ir para Bauru, porque já tinha um vínculo todo lá, né? Por outro lado, a promotora nos perguntando aqui, disse, olha, o município vai quebrar, a gente precisa dar um jeito nisso, já não tem como investir e tal. Então, me lembro que foi um assessoramento bem difícil, né? Porque eu tinha criança pequena, né? Eu tenho 2 filhos, então, para mim, foi uma situação bem difícil de fazer esse julgamento, né? Eu me botei no lugar, o que se eu tivesse naquela situação. Então, isso é uma coisa muito comum do perito fazer, ou do assessor, no meu caso, para ver se ele faria aquilo ou não. Então, repare que interessante esse caso, nesse aspecto especificamente, tá?